Oi, gente, bem-vindo ao Crime Análise. Aqui eu conto pra vocês casos criminais resolvidos e casos criminais que ainda são um mistério. Se você está aqui é porque você se interessa por esse tipo de conteúdo, não é mesmo? Então eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e curtir bastante esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. O caso de hoje é de uma jovem de apenas 15 anos que teve sua vida tirada por um segredo que ela escondia. Então vamos agora para o caso de hoje. Beck Stowe morava em Neal, no Michigan, nos Estados Unidos. Ela estava no segundo ano da escola e tinha apenas 15 anos de idade. Beck não era considerada uma menina popular em sua escola. Ela e sua amiga se chamavam mais do grupo dos desajustados e frequentavam um grupinho que se dizia góticos. Beck morava com a sua mãe e seu padrasto. Ela foi descrita como uma menina muito alegre, aventureira, muito amável e divertida. Essa descrição foi feita por sua melhor amiga, Jacqueline Kaiser. A mãe de Beck, Diane, era uma mulher muito ocupada. Ela era muito esforçada e trabalhadora. Ela ficava muito tempo fora de casa trabalhando, então Beck ficava a maior parte do tempo sozinha. A adolescente não se dava muito bem com o seu padrasto Steve. Ele nunca foi uma figura paterna para Beck. E eles sempre tinham conflitos entre si. Em sua escola, havia um rapaz que gostava muito dela, que fazia parte do grupinho de góticos. O nome dele era Art Rose, mas Beck não sentiu o mesmo por ele. Ela gostava mesmo era de Robert Lemon, que todos chamavam de Robbie. Robbie era um cara normal, mas ele se achava muito bonito e charmoso por conta da atenção que recebia no colégio. Beck e Jacqueline eram amigas inseparáveis. Onde quer que uma estivesse, a outra estava também. Por conta disso, o namorado de Jacqueline, que se chamava Todd, reclamava muito dessa amizade, pois ele achava que essa amizade atrapalhava o relacionamento deles, porque elas passavam muito tempo juntas. Angela Snyder era da mesma escola de Beck e Jacqueline. Ela era namorada de Robin. Então havia muita tensão entre as duas para disputar a atenção de Robin. Em abril de 1993, Robin convidou Beck para saírem. Mas ele fala para ela guardar segredo, pois ainda não tinha terminado oficialmente com Angela Snyder, sua então namorada. Beck então meio que aceitou isso e concordou em se encontrarem escondidos. O relacionamento deles evoluiu muito para um relacionamento sexualmente ativo. Mas logo, pouco tempo depois, então Beck começou a perceber que ele só a procurava para terem relações sexuais e o confrontou a respeito disso. Beck estava muito apaixonada por Robbie e queria muito que ele terminasse seu namoro para que então eles começassem a namorar. Robbie, por sua vez, se sentia tão superior a Beck que não queria que ninguém soubesse que eles estavam juntos. Ele então sempre inventava uma desculpa que logo terminaria com a sua namorada. Em 30 de junho de 93, Beck ficou sozinha em casa, pois sua mãe foi trabalhar. Logo seu amigo, que gostava dela, Art Rose, ligou para ela perguntando se ele poderia ir até lá mostrar umas músicas para ela. Então ela concordou que ele fosse. Chegando lá, Art mostrou umas músicas para Beck e estava muito animado, mas ele percebeu que a jovem estava muito chateada e falou que ela poderia falar qualquer coisa para ele que a estivesse chateando. Então ela confidenciou a Art que as coisas com Robin não iam muito bem e que ele só encontrava escondido e que não terminava seu namoro com Angela. Art, por sua vez, ficou furioso e falou que Robin não merecia ela. E aproveitando ele ali da fragilidade de Beck, eles se beijaram e tiveram relações sexuais. Art então ficou todo feliz, achando que eles poderiam ter um relacionamento. Mas Beck logo cortou isso e falou que eles seriam apenas amigos, pois ela estava muito apaixonada por Robin. Art então ficou muito chateado, foi embora e dali em diante eles se afastaram. Em 7 de julho de 93, Beck teve uma discussão com o namorado de sua mãe, o Steve. Ali no calor do momento, ela pegou suas coisas, colocou em sacos de lixo e falou que estava indo embora. Steve então falou para que a garota ligasse para a mãe contando que ela estava saindo de casa. Ela falou que contaria, mas ela nunca mandou mensagem para a mãe. Beck então fugiu de sua casa para a casa de sua melhor amiga Jacqueline. Mas Jacqueline tinha uma viagem com Todd, seu namorado, e com alguns amigos. Logo Jacqueline desprogramou a viagem e falou com Todd que ficaria a noite na casa dele, mas que no outro dia ela iria ficar com Beck na casa dela, e disse para que ele fosse à viagem com os amigos. Todd, por sua vez, ficou extremamente chateado, pois essa viagem já estava programada há muito tempo. Então ele ficou muito chateado por Beck desistir da viagem.
Em 13 de julho de 93, a mãe de Beck, Diane, fica muito chateada, pois sua filha havia fugido de casa. Ela ficou sabendo só na manhã, pois ela trabalhava a noite toda. Já Jacqueline foi para a casa dela na intenção de encontrar com Beck, mas chegando lá, ela não encontrou Beck por canto nenhum. E logo achou um bilhete que Beck tinha escrito, dizendo que iria se encontrar com Robin. Após um tempo, o telefone tocou na casa de Beck e era Robin perguntando onde Beck estava. Jacqueline então o confrontou, falando que ela deixou um bilhete falando que estaria com ele. Robin então disse que ela não apareceu. E é aí que Jacqueline começa a ficar muito preocupada com a amiga. Jacqueline então liga para a mãe de Beck e relata que Beck não voltou para a casa dela. Diane logo fica preocupada, pois pensava que a filha estivesse na casa de Jacqueline. Então, 8 horas depois de não aparecer na casa de Jacqueline e nem na casa de sua mãe Diane liga para a polícia e faz um boletim de desaparecimento de Beck. Quando os policiais chegaram na casa de Diane, logo eles tiveram um pressentimento ruim com o Steve, padrasto de Beck. Eles ficaram sabendo que Diane e Steve tinham um relacionamento de idas e vindas há 12 anos e que estavam morando apenas 3 anos juntos. Logo os detetives também perceberam o modo estranho que estava agindo Steve. Mas Diane acreditava que ele não tinha nenhum envolvimento no sumiço da sua filha, e sim seus amigos. Jacqueline também, amiga de Beck, disse aos policiais a mesma coisa que Diane. Disse que Beck nunca fugiria sem avisar a eles. A polícia chegou a perguntar a Jacqueline se teria a possibilidade do namorado dela, Todd, e da amiga Beck terem fugido juntos. Mas Jacqueline logo descartou essa hipótese. Dizia que Beck era muito sua amiga e jamais faria isso com ela. Todd, então, foi interrogado e descartado, pois ele tinha um álibi muito forte, pois estava viajando com seus amigos, e todos confirmaram esse álibi. Jacqueline, então, teve a necessidade de contar aos policiais do caso escondido que Beck estava tendo com Robin. Logo, Robin foi interrogado e também ele tinha um álibi muito sólido. Ele tinha 2 empregos, ele tinha um emprego de verão. Então, ele saiu do primeiro emprego dele e iria se encontrar com Beck. Mas como ela não apareceu, o jovem disse que ele foi até o emprego da mãe e depois foi para o seu segundo emprego. Robin, por sua vez, foi muito solícito. Então, os detetives descartaram ele. Em 16 de junho de 93, os policiais foram novamente à casa de Jacqueline. Então ela revelou um segredo que Beck vinha escondendo e que seus verdadeiros motivos de sair da casa de sua mãe não foi Steve, e sim porque ela estava grávida. Beck, por sua vez, estava com muito medo que a mãe mandasse ela tirar o bebê, pois ela queria muito ter o filho. Então Jacqueline contou aos policiais que o bebê podia ser de 2 homens, ou de Art ou de Robin. Art disse aos policiais que eles tiveram relações sexuais, mas que o bebê não era dele, pois um dia antes de desaparecer, Beck falou para ele que o bebê era de Robin. Robin foi chamado novamente para ser interrogado e aceitou passar pelo polígrafo, e ele passou no teste do polígrafo, sendo assim descartado. 4 dias após o desaparecimento de Beck, o seu padrasto foi interrogado, pois ele havia faltado no trabalho no dia do desaparecimento da jovem e no dia após, emprego este que ele nunca havia faltado por doença. Logo isso dava a ele tempo suficiente para descartar o corpo. Steve não tinha nenhum álibi e ninguém o viu naquela noite. Então ele falou que não tinha nada a ver com o desaparecimento de sua enteada e falou que passaria pelo teste do polígrafo. Mas logo Steve voltou atrás e chamou um advogado. Steve desistiu de passar no teste do polígrafo e quando Diane chegou em casa, viu que ele tinha pegado suas roupas e fugido. O caso acabou esfriando por 2 anos, pois tudo que tinha contra Steve era circunstancial. Então, após 2 anos do caso, em outubro de 95, Angela, a então namorada de Robin, vai à delegacia dizendo que tem informações sobre onde Beck está. Logo ela revela quem tirou a vida de Beck e, inacreditavelmente, ela dá o nome de Robin. Robin esse que havia passado no teste do polígrafo. Angela relatou que estava no carro com o Robin e ele ficou sério do nada e começou a falar de Beck. Então ele falou que ela nunca mais os importunaria, pois nunca seria encontrada, pois estava num lago na fazenda do seu tio. Robin foi interrogado e confessou que tirou a vida de Beck, pois ela estava grávida e ele queria que ela tirasse o bebê. E ela disse que teria o filho. Então ele disse que quebrou seu pescoço sem a intenção. Mas a autópsia dizia ao contrário,
que ele a agarrou por trás, a asfixiou e ela perdeu a consciência. Ela ainda estava viva quando ele a enterrou. Angela Snyder foi testemunha e não recebeu nenhuma acusação. Já Robert Lemon cumpriu uma sentença obrigatória de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Mas como Robbie tinha apenas 16 anos quando tirou a vida de Beck, ele foi elegível à liberdade condicional e foi liberto em 2021, onde hoje vive com a sua mãe e com seu padrasto. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam desse caso. E, por favor, não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal. E se vocês tiverem alguma sugestão de caso para eu trazer aqui, é só deixar nos comentários. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus e lembrem-se, muito cuidado em quem vocês confiam.